Boa tarde. Eu estou feliz de ter tanta gente, mas eu confesso que eu fico tremendo também, né? Porque aí convidam a gente assim para workshop. Então você pensa assim, um grupo menor, né? Beleza. Aí você chega aqui, hã? Mas eu fico muito feliz, irmãs, de ver tantas pessoas, não só agora à tarde, mas durante toda a conferência, tantas mulheres sedentas pela palavra de Deus, sedentas para estar mais próximas de Deus e adorá-lo em verdade. Eu quero agradecer ao Ministério Fiel pela confiança, né, de me dar essa palavra. E eu espero que não só o Senhor possa ser glorificado, mas que vocês também possam ser edificadas, como eu também fui enquanto estava preparando essa palestra. O tema da conferência vocês já sabem: acima de todos os deuses. É bem fácil a gente pensar nisso. Tem um texto que eu gosto muito, chamado Shema. Ele está em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Eu, inclusive, escrevi um texto que está publicado no blog Benditas. Você pode procurar benditas.blog, 3 lições do passado, que é sobre o Shema. Eu realmente gosto muito desse texto. Mas agora eu quero ler só o primeiro versículo, que diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Shema é conhecido assim porque a primeira palavra do versículo em hebraico é essa, Shema. Ela faz parte da tradição judaica até hoje, sendo repetida como uma oração diária, com esse trecho de Deuteronômio, mais Deuteronômio 11, de 13 a 21, e Números 15, de 37 a 42. Deus deu esse texto ao povo de Israel para que ele sempre se lembrasse que não há nenhum outro Deus além dele. Ele é o único Senhor e só ele deve ser adorado. O problema é que, segundo Romanos 1, de 20 a 21, o coração humano, tomado pelo pecado, tende a se afastar de Deus, levando o homem a adorar falsos deuses. Vamos ver o texto? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. O Jonas deu spoiler, né, dessa frase de manhã, mas eu vou repetir esse mesmo. Calvino, reformador João Calvino, ele afirmou que a mente humana é uma fábrica de ídolos. E isso é verdade. É exatamente isso que a gente faz, muitas vezes sem perceber, mas faz. Calvino disse ainda: cada um de nós é, desde o ventre materno, esperto em inventar ídolos. De fato, diariamente enfrentamos tentações para criar novos ídolos nos quais depositamos nossa esperança. Essa esperança e confiança em qualquer outra coisa que não Deus é a essência da idolatria. Outra frase de Calvino: o mal em nosso desejo, caracteristicamente, não repousa no que queremos, mas em o querermos muito. Então, quer dizer, você desejar determinada coisa, em si, não é errado. O problema é quando você quer muito aquela coisa. Quer tanto que aquilo passa a ser mais importante do que o próprio Deus. Aí, sim, é idolatria. Ken Sande escreve: em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa que não Deus, na qual empregamos nosso coração, que nos motiva, que nos controla ou governa, ou a qual servimos. Conseguiu identificar alguma área da sua vida que acontece isso? Richard Case salienta: a idolatria é extremamente sutil e penetrante. Prestem atenção. Toda sorte de coisas são ídolos em potencial, dependendo somente das nossas atitudes e ações concernentes a elas. Idolatria pode não envolver negações explícitas da existência de Deus ou de seu caráter.
Ela pode vir também na forma de um afeto excessivo a algo que é em si mesmo perfeitamente lícito. Um ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança, uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói. Qualquer coisa que possa substituir Deus. Fácil, né? Como salienta outro autor, quando um desejo não realizado nos tenta, com êxito, a cometer qualquer pecado, seja de discórdia, amargura ou raiva, nós demonstramos que estivemos confiando na realização daquele desejo para alcançar nossas necessidades, ao invés de confiar em Deus. Isso mostra que estivemos agindo sobre a crença de que nós sabemos, melhor que Deus, o que é bom para nós mesmos. Mostra também que nessa área da nossa vida, nós destronamos Deus e o colocamos no seu lugar, um ídolo feito por nós. E este ídolo nada mais é do que uma manifestação de uma faceta da nossa própria natureza pecaminosa, que se autoglorifica e se torna divino. Nós substituímos o Deus que professamos por um falso Deus, um Deus funcional, um Deus que só pode nos prejudicar. O texto de Isaías 45, de 5 a 6, diz o seguinte, eu queria que nós lêssemos juntos, pode ser? Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você... Há outros textos bíblicos que Deus se identifica dessa forma. Como? O eu sou. Esse é o Deus que servimos, o eu sou. Além dele, não há nenhum outro. Este é o nosso Deus que se deixa conhecer através da sua palavra, a Bíblia, onde podemos encontrar as seguintes características da singularidade divina. Só ele é assim. Deus é o único Deus, vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Encontramos também os muitos atributos de Deus, dos quais os principais são amor, glória, santidade e soberania. Podemos ainda nos lembrar das obras dele, a criação e o seu governo sobre todo o universo. É diante desse Deus, o único e soberano, que nós estamos agora. E o que a gente faz? A gente cria ídolos no nosso coração, não é mesmo? Eu acho que já deu para a gente pensar sobre isso um pouco. A gente já ouviu nas outras palestras sobre a necessidade de adorarmos a um único Deus acima de todos os deuses. Agora, eu quero refletir com vocês sobre algo que está dentro de todas nós. E que, se não tivermos o devido cuidado, pode se tornar um Deus falso em nossa vida, nos consumindo por completo. Trata-se da busca pelo sucesso pessoal. A maioria de nós aqui tem um trabalho fora de casa. Outras, porém, fizeram a opção de se dedicar integralmente ao seu lar. Eu já estive dos dois lados da balança. Mais adiante eu vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês. Mas a questão inicial aqui é a busca pelo sucesso. Independente se a mulher trabalha apenas no lar ou também fora dele. E, na verdade, o local onde trabalhamos não define nem mede o nosso sucesso, embora muitas pessoas achem que sim. Se trabalharmos fora de casa, a obtenção do sucesso fica um pouco mais evidente. Salários altos, promoções, reconhecimento na empresa. Mas se trabalhamos apenas em casa, também buscamos sucesso. Maridos bem-sucedidos em seus empregos, casa impecável, filhos estudiosos, popularidade na vizinhança, às vezes na igreja, não é assim? Mas, na maioria das vezes, alcançar o sucesso não significa alcançar a felicidade.
Veja o que a cantora pop Madonna fala sobre o sucesso. Tenho uma vontade intensa e toda minha vontade sempre foi vencer um sentimento horrível de inadequação. Esforço-me ao máximo para superá-lo e me descubro um ser humano especial. Então passo para outra etapa, me acho medíocre e desinteressante. Isso ocorre vez após vez. Minha ambição na vida origina-se desse medo horroroso de ser medíocre. E isso está sempre me movendo-me adiante. Porque, embora tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente jamais terminará. Dá para imaginar uma mulher que faz tanto sucesso falando isso? Dá. Porque, principalmente, ela não tem Cristo no coração. Para a Madonna, o sucesso é como uma droga que lhe dá um senso de importância e dignidade. Mas a euforia acaba logo e ela precisa repetir a dose. Ela tem que provar seu valor a si mesma repetidas vezes. A força propulsora por trás disso não é a alegria, mas é o medo. Eu quero recomendar para vocês o livro Deuses Falsos, das edições Vida Nova. Vocês podem comprar esse livro no estande da Vida Nova, ali na livraria. Esse livro tem muito a ver com o tema da nossa conferência, né? Acima de todos os deuses falsos. E um dos capítulos fala sobre a sedução do sucesso. Nele, o autor Tim Keller cita Mary Bell, uma conselheira que trabalha com altos executivos. Ela disse: a realização é o álcool do nosso tempo. Hoje em dia, pessoas de bem não abusam do álcool, abusam da própria vida. Você é bem-sucedido, então coisas boas acontecem. Você conclui um projeto e se sente fantástico. Essa sensação não dura para sempre e você volta ao normal. Então pensa, precisa iniciar um novo projeto, o que ainda é normal. Mas você ama a sensação de euforia, então precisa experimentá-la de novo. O problema é que essa euforia não dura muito tempo. O vício em realização em nada difere de qualquer outro tipo de dependência. Você conhece alguém assim? A pessoa acaba de fazer algo excelente no trabalho, como, por exemplo, fechar um grande negócio. E ela sente uma alegria extasiante por causa disso. Mas, daqui a pouco, essa alegria passa. E aí ela quer repetir o feito, preferencialmente conseguindo um negócio melhor ainda. Nem sempre consegue. Mas mesmo que consiga, muitas vezes, ela não tem a mesma euforia que teve na primeira vez, do primeiro negócio fechado. E aí a pessoa não se satisfaz querendo alguma conquista maior ainda e sempre maior. E fica nessa busca incessante. No final, segundo Tim Keller, a realização não consegue responder verdadeiramente às grandes questões. Quem sou eu? Qual é o meu verdadeiro valor? Como enfrento a morte? A realização transmite a ilusão inicial de uma resposta. Uma torrente inicial de felicidade leva-nos a crer que alcançamos, sendo incluídos, aceitos e tendo provado quem somos. Contudo, a satisfação logo se dissipa. Mais do que outros ídolos, o sucesso e a realização pessoais levam a uma percepção de que somos deuses, que nossa segurança e valor se baseiam em nossa própria sabedoria, força e também em nosso desempenho. Ser o melhor no que você faz, estar no auge, significa não haver quem se compare a você. Você é o máximo. É gostoso quando a gente sente assim, não? Infla o ego, dá uma sensação boa, né? Ó, estou podendo. Mas isso acaba transformando a realização pessoal em um ídolo. Passamos a idolatrar o sucesso em vez de adorar a Deus. Passamos a buscar o sucesso acima de todas as coisas, inclusive acima de Deus. Tim Keller destaca 3 sinais que apontam que você fez do sucesso um ídolo. O primeiro destes sinais é:
a falsa sensação de segurança que o sucesso traz. Já pensou nisso? Essa falsa sensação de segurança origina-se no endeusamento da nossa realização e da expectativa de que ela nos mantenha protegidos dos problemas da vida de um modo que só Deus consegue fazer. Você conhece alguém assim? Está numa posição super bem-sucedida e acha que nada vai acontecer. E se acontecer, eu sou mais eu dou um jeito. Aí aquela pessoa que está dirigindo, por exemplo, uma área em determinada empresa, descobre que a empresa descontinuou o produto que ela representa. E aí? Como é que vai ficar? O mundo dessa pessoa para. Você não sabe o que vai acontecer. Toda a segurança que havia foi por água abaixo. E a impressão que a gente tem é que quanto mais alto as pessoas chegam, pior é a sensação de fracasso quando algo ruim acontece. Outro indicador de que você fez da realização um ídolo é que ela distorce sua visão de si mesmo. E a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Quando suas realizações servem de base para seu valor como pessoa, elas podem levar a uma visão exagerada de suas habilidades. E você acaba se tornando uma pessoa quase insuportável de se conviver. Como você é uma pessoa bem-sucedida, muitas vezes se acha a dona da verdade, inclusive nas áreas que são completamente diferentes da sua atuação no mercado de trabalho. Se para você seu sucesso é mais do que apenas sucesso, se for a medida do seu valor, então a realização em uma área específica da vida a fará acreditar que você é perita em todas as áreas. Sem dúvida, isso leva a todos os tipos de escolhas e decisões ruins. Essa visão distorcida de nós mesmas faz parte da cegueira da realidade que a Bíblia diz sempre acompanhar a idolatria. Vejamos o Salmo 135, versículos 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Você pode estar imaginando só nas imagens, de escultura. Mas se o seu ídolo é o sucesso, às vezes pode até ter imagem em forma de prêmio na sua estante. Ou não. Pode ser seu olerite no final do mês. Pode ser qualquer outra coisa. Mas não deixa de ser um ídolo. Mas Deus pode mudar o nosso coração. Ezequiel 36, versículos de 22 a 32, nos mostra isso de forma bem clara. Nós não vamos ler o texto todo, eu gostaria que você anotasse. Ezequiel 36, de 22 a 32. Eu quero destacar apenas os versículos 26 e 27, que é bem conhecido de todas. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Somente Deus pode nos transformar para voltarmos a adorar apenas a Ele, como nos ensina a Escritura. Mas vamos continuar voltando à lista de Tim Keller. Falamos de 2 indicadores, agora vamos falar do terceiro. O terceiro e o principal indicador de que estamos envolvidos com a idolatria do sucesso é a ideia de que não conseguiremos manter nossa autoconfiança na vida, a menos que permaneçamos no auge da nossa área de atuação. Chris Evert foi uma das principais tenistas das décadas de 1970 e 80. Seu aproveitamento era o melhor entre todas as jogadoras da história. Mas pensar em aposentadoria a deixava paralisada. Ela disse o seguinte a um entrevistador: eu não fazia ideia de quem era, ou do que poderia ser longe do tênis.
Eu fiquei deprimida e com medo, porque uma parte tão grande da minha vida havia sido definida como uma campeã do tênis. Fiquei completamente perdida. Vencer fazia-me sentir alguém, fazia-me sentir bela. Era como depender de uma droga. Eu precisava das vitórias, do aplauso para ter uma identidade. Muito triste isso, não é? Mas é bem o que acontece. Algumas pessoas perdem sua identidade quando param de trabalhar. E isso não acontece apenas com alguém de sucesso quando está prestes a aposentar, como é o caso da tenista. Isso acontece com frequência numa determinada fase da vida da maioria das mulheres que trabalham fora. Que fase é essa? O início da maternidade. Como conciliar a maternidade e a ascensão da carreira profissional? Como conciliar o horário de trabalho com alguma necessidade dos filhos? Como ter ânimo para trabalhar pela manhã, quando se passa a noite em claro com uma criança febril? São tantas situações que envolvem a maternidade e a carreira da mãe. Recentemente, eu acompanhei uma postagem no Instagram de um grupo de mães e pais sobre a relação das mulheres com suas carreiras após a maternidade. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, realizada com 247 mil mulheres, 50% das mulheres que retornam ao trabalho após a maternidade abandonam suas carreiras em até 12 meses. Isso acontece por diversos fatores, tanto por parte das empresas que não estão preparadas para lidar com as demandas dos bebês e das suas mães, quanto pela cobrança da própria mãe, da mulher, consigo mesma. Como a postagem se deu num ambiente não cristão, foi bem interessante acompanhar. Por um lado, foi nítida a frustração de muitas mães por serem preteridas em promoções, por não conseguirem fazer cursos de atualizações, por não serem compreendidas quando faltam por conta da necessidade do filho, por não ter creche disponível para os seus filhos e etc. Mas, por outro lado, e para minha surpresa, mulheres que eram muito bem-sucedidas em suas carreiras deixaram bonitos depoimentos sobre o quanto são mais felizes por se dedicarem exclusivamente à maternidade. Sobre se a mulher deve ou não trabalhar fora, eu indico fortemente a leitura do livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida, da editora Fiel. Vocês também podem comprar lá na livraria. As autoras Carolyn McCulley e Nora Schenck têm experiências profissionais muito diferentes, bem diferentes mesmo, e elas as conciliam de forma sábia nessa obra. Carolyn responde à pergunta como medir o sucesso da seguinte forma: devemos pensar como receptores que um dia prestarão contas de como gerenciamos aquilo que nos foi dado. Somos guardiões de tudo que temos recebido, inclusive de nossos relacionamentos. É Deus quem nos dá o cônjuge, as amizades, os filhos, o tempo, os talentos, os interesses, as oportunidades e as tarefas que preenchem nossos dias e anos. Podemos ser esposas ou mães, mas por mais importante que sejam essas condições, são papéis que terminam nessa vida. Continuamos por toda a eternidade como filhas de Deus e irmãs daqueles que foram resgatados por Cristo. Podemos trabalhar em profissões altamente consideradas ou nem mesmo receber pagamento por nosso labor diário. Esses papéis também não são a nossa identidade. São apenas oportunidades que devem ser investidas para a glória de Deus. Deus quer que as coisas que Ele nos dá, em termos de relacionamentos e oportunidades, sejam multiplicadas em prol do seu reino. É essa a verdadeira medida do sucesso. Como já disse, não importa como é o sucesso que você alcançou. Não importa o quão alto você já chegou em sua profissão ou não. A questão que tenho em mente, desde o início, é quando o sucesso pessoal, e não apenas o trabalho em si, torna-se uma divindade para nós, estando acima dos papéis que Deus criou para nós, como esposas e mães, e estando também acima do nosso próprio Deus.
Como eu disse, eu já experimentei um pouco de cada em minha vida profissional. Desde bem pequena, quando eu tinha 5 anos de idade, eu senti o chamado do Senhor para servi-lo. Fui crescendo, precisava estudar, fiz o curso de técnico em secretariado, e aos 14 anos eu comecei um estágio num escritório de contabilidade. E depois, no ano seguinte, com 15 anos, eu fui efetivada como funcionária, porque terminei o ensino médio, né? Eu terminei o curso técnico. Isso, para mim, foi o máximo, naquela época, né? Por quê? Eu era a caçula da turma e já tinha um emprego garantido quando eu saí. Enquanto isso, eu ia me preparando, aguardando a minha idade chegar, para ir para o seminário. Quando eu estava com 20 anos, eu fui, então, para o Rio de Janeiro, eu morava em Volta Redonda, eu fui para o Rio de Janeiro para estudar no Instituto Batista de Educação Religiosa, que hoje é o atual CIEM. Quem é batista conhece um pouco. E eu fiz o curso de bacharel em Educação Religiosa com especialização em Ministério com Crianças. Logo que eu terminei o curso, eu fui convidada para trabalhar como ministra de criança em tempo integral numa igreja batista no Rio. E fiquei lá por 7 anos. Eu também voltei para lecionar no IBER, né, na instituição onde eu estudei. E alguns anos depois eu comecei a trabalhar como redatora numa importante editora evangélica. E eu estava bem realizada. Eu tinha um bom salário. Quando solteira, me sustentava, né? E quando casei, continuei trabalhando e ajudava muito o nosso orçamento inicial do casamento. Eu estava muito bem profissionalmente, mesmo depois de casada, até que nasceu a nossa filha. E aí? Embora o meu salário representasse a metade da renda familiar, eu e meu esposo, nós decidimos que eu deixaria de trabalhar fora para me dedicar exclusivamente à maternidade. Isso foi um baque no nosso orçamento. Metade do orçamento? Foi. Mas nós fizemos sacrifício. Mas eu confesso uma coisa para vocês. Foi um baque maior no meu ego. Conquanto eu tivesse plena certeza de que essa era a melhor decisão, em determinados momentos surgiu a sensação de que eu estava desaparecendo. Já sentiram isso? Pois é. Antes eu rodava o Brasil dando palestras. Agora eu falava apenas para uma bebê que mal sabia balbuciar algumas palavrinhas. Foi um tempo difícil no início, mas Deus trabalhou o meu coração. Aos poucos eu fui me acostumando a não ser mais tão conhecida de tantas pessoas e a ser muito conhecida de uma nova pessoinha, aquela que Deus me deu para eu cuidar e amar em tempo integral. E quando a minha filha começou a estudar, eu até mudei de nome. E quem é mãe aqui, eu aposto que já passou por isso também. Não é? Eu deixei de ser a Marilene para ser a mãe da Bia. Não é? Criança não chama a gente pelo nome. Não muito é tia. Mas geralmente, ô mãe da Bia, né? Ô mãe de... Então, identidade zero. Eu deixei de ter uma posição de destaque no meio onde trabalhava, mas não me arrependo disso de forma alguma. Eu me realizei sendo mãe. Me realizo, né? Claro, minha filha está aqui. A educação que dei à minha filha e o apoio do meu marido foram uma recompensa muito melhor do que qualquer emprego poderia me dar. É claro que, além do emprego, como eu disse, eu sempre trabalhei na área de ministérios. Então, eu ainda servia na igreja e em outras áreas. Mas, em termos de profissão, ficou aposentado. Ficou estacionado, eu diria. Mas talvez ter ou não um bom emprego não seja o seu ideal de sucesso. Talvez o seu Deus seja buscar um casamento daqueles que deixará suas amigas suspirando, sonhando em ter um marido como o seu. Quem nunca? Né? Quando eu era bem mais jovem, eu li um livro que ensinava que devemos engravidar das ideias que queremos que se tornem realidade através de listas de qualidades ou características. Por exemplo, não adiantava dizer para Deus, Deus, eu quero um carro. Tinha que dizer, eu quero um carro tal, a marca tal, o ano tal, se bobear até a placa. Hoje, né, minha teologia está muito diferente, eu percebo que o livro tinha muito a ver com a teologia da prosperidade que Deus abomina.
Mas naquela época eu não sabia que aquela era uma concepção errada. O que eu fiz? Resolvi fazer uma lista do marido dos sonhos, claro. Eu não lembro mais o que eu escrevi naquela lista, porque faz, muito tempo. Mas eu consigo me lembrar de uns 4 itens. O primeiro da lista, claro, né, tinha que ser crente. Moleza, porque eu nunca nem me atrevi a namorar um não crente. Isso foi uma coisa que meus pais me ensinaram e eu levei muito a sério na minha vida. Deus me deu um marido crente, mas Deus me deu mais ainda. Ele é pastor, ele é escritor, ele é professor de teologia, conferencista e por aí afora. Foi bom, porque eu sempre ligado ao ministério, então foi um casamento perfeito, porque os dois trabalham juntos agora. Mas eu também queria um marido que tocasse violino. Ou qualquer outro instrumento, né, gente? Alguém já parou do lado do Franklin na hora do louvor? Ele canta fora do tom. Desafinado mesmo. Ele sabe que eu estou falando isso, tá, gente? Eu queria também que meu marido fosse barbudo. Mas não só barbudo, aquele homem com cara cheia, não. Eu queria que fosse aquele barbudo que, quando raspa, assim, tira a barba, ficasse sombreado o rosto. Ué, gente, eram os meus desejos, né? Aí, Deus me deu um homem com barba, cafanhaque. A parte lisa aqui do rosto, que eu queria que ficasse bonitinha, lisinha, não deu, não. A pele dele é muito sensível, a Gillette acaba com o rosto do Franklin. Não dá. A outra coisa que eu queria é que ele fosse alto. Estou vendo que vocês conhecem meu marido, né? É isso daqui, gente. Mais do que isso de salto eu não uso, porque eu não gosto de ficar mais alta que ele, né? Então, é isso daqui de salto que eu uso. Mas que importa isso? Eu reconheço que esses itens são coisas bobas, né? Mas estavam lá na minha lista. E eu quero mostrar para vocês que isso não é o mais importante. Nem sempre Deus vai dar o príncipe encantado do jeito que você sempre sonhou. E algumas mulheres buscam tanto esse príncipe encantado que não veem o melhor amigo dela, que está doido por uma chance. Não é? Fica a dica aí, viu, galera? Comigo foi assim. Ontem vocês ouviram eu falando do MAP? Quando eu vim à conferência pela primeira vez, nós éramos amigos. Nós ficamos amigos por 7 anos. Aí depois a gente começou a namorar. E demorou para começar. E foi indo embora de uma conferência fiel. Então, gente, volta na conferência dos pastores. Desculpem. Isso tudo serve para alertar você de que a idolatria do sucesso tem que parar. Você não pode ficar correndo atrás dessas coisas. Tem que ser feliz. São muitas situações da vida de uma mulher que podem levá-la a fazer com que a busca pelo sucesso em determinada área seja a sua razão de viver. Se eu fosse ficar citando tais situações, gastaríamos muito tempo. E não alcançar esse sucesso pode levar muitas mulheres ao descontentamento, a se tornarem pessoas que reclamam de tudo, que ficam amarguradas por não terem alcançado as metas de vida. Temos a tendência de achar que ficar estressada é padrão normal e que contentamento significa apenas relaxar e deixar a vida nos levar. Para a mulher cristã, no entanto, contentamento é algo pelo qual devemos nos esforçar e trabalhar em todas as circunstâncias, pois a ansiedade e a frustração não são comportamentos neutros. Essa frase foi dita por Nancy Wilson em outro livro que eu quero muito indicar para vocês, chamado Contentamento. A capa está aí. Um estudo para mulheres de todas as idades. Esse livro foi publicado pela editora Trinitas no final do ano passado. E eles estão aqui embaixo também. Então, desce direto e compra. Porque é um livro ótimo, espetacular. E ele serviu de inspiração para essa parte da palestra. O descontentamento feminino é coisa muito antiga. Quem foi a primeira mulher que se descontentou? Eva, a tal da Eva. Gente, Eva
tinha um melhor marido, que era o único também, né? Ela não precisava se preocupar com a moda, não tinha que cozinhar, né? Não tinha horário, não tinha sogra. Cadeira, gente. Eva tinha uma vida boa. Ela estava no paraíso, gente. E o que a Eva faz? Fica descontente. Vai querer a única coisa que Deus tinha proibido, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. O final da história você já conhece. Então é de lá que começa o descontentamento. Mas o descontentamento traz inquietação. Se você não está satisfeita com alguma coisa, ficará inquieta até que aquela situação seja alterada. E fará de tudo para que socorra o mais breve possível. A inquietação tira o seu sono, mina suas forças. Você quer resolver a situação a todo custo e desprenderá todos os seus esforços para isso. O descontentamento gera também cobiça, palavrinha feia, né? Boa parte do descontentamento existe porque nós não nos satisfazemos com o que já temos e desejamos o que não temos. É a idolatria do sucesso. Pior, muitas vezes a gente deseja o que as outras pessoas conquistaram. Um outro aspecto do descontentamento que nos ronda é o perfeccionismo. Quando você age com perfeccionismo, você está querendo dizer que tudo poderia ser sempre melhor do que é. Você nunca está satisfeita. O único que é perfeito é Deus. Então, se você é perfeccionista, traga a sua imperfeição para Deus e descanse nele. Mateus 11, 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Só em Deus que o perfeccionista vai encontrar descanso. O descontentamento é também ingratidão. Quando estamos descontentes e começamos a reclamar, na verdade, estamos dizendo para Deus que não somos gratas pelo que Ele fez e continua fazendo por nós. Na verdade, estamos rejeitando o que Deus está fazendo em nossas vidas, querendo algo diferente. Por último, o descontentamento produz ansiedade. O que é ansiedade, senão o fruto de permanecer nas preocupações, em vez de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, como nos ensina Pedro 5, 7. E como nós podemos identificar o descontentamento em nossas vidas? A Nancy Wilson nos aponta um caminho. Peça a Deus que lhe mostre se você tem alguma área de descontentamento em sua vida. Faça uma lista básica para controle. Você está contente em seus relacionamentos com sua família e com seus amigos? Em relação às suas finanças? Em sua saúde e aparência? Você está se comparando a outras pessoas sentindo inveja? Você fica triste quando os outros prosperam? Você vê falha dos outros e sente pena de si mesma? Você fica inquieta por coisas novas ou circunstâncias novas? Esses alvos são fáceis de identificar. Confesse cada área de descontentamento a Deus. Depois agradeça por aquilo que Ele tem feito em sua vida. Em cada uma dessas áreas, submeta-se à vontade e aos propósitos de Deus e seja agradecida. Esse é o caminho para mandar embora o descontentamento. É assim que aprendemos e colocamos em prática. Um escritor puritano inglês congregacional do século XVII, chamado Jeremiah Burroughs, coloca dessa forma no livro A Joia Rara do Contentamento. Esse livro não foi publicado em português, mas tem uma parte pequena dele num livreto da editora Peso com esse nome aí. Preste atenção no que ele fala. Embaixo, vá para baixo, ó alma. Fique lá embaixo. Mantenha-se lá embaixo. Mantenha-se debaixo dos pés de Deus. Você está debaixo dos pés de Deus e permaneça debaixo dos pés de Deus. Mantenha-se debaixo da autoridade de Deus, da majestade de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus que tem sobre você, que Deus tem sobre você. Manter-se embaixo é submeter-se. Largar o descontentamento é o começo. O próximo passo é encontrar o contentamento no Senhor. Só assim a gente vai conseguir
largar a idolatria do sucesso. Eu queria voltar ao versículo que eu comecei a palestra, do Shema. Nós lemos o versículo 4 que diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas o que diz o versículo seguinte? Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Amar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar em sua vida exige força. Segundo Nancy Wilson, nosso amor a Deus não é limitado ao nosso coração, alma e mente. Somos ordenadas a amar a Ele com toda a nossa força. Pense nisso. Quão forte é você? Você está amando a Deus de modo fraco, débil? Você tem um amor anêmico e abatido por Ele? Ou você está se esforçando para servi-lo com um amor forte, saudável, vigoroso, vibrante e poderoso? Exercer o contentamento significa crescer em força para amar a Deus, em cada circunstância e em cada situação. Além de amar a Deus com força, o autor indica ainda 2 exercícios práticos para nos ajudar a passar do descontentamento para o contentamento. O primeiro exercício é a gratidão. A gratidão a Deus por todas as coisas é essencial para aprendermos a nos contentar no Senhor. A gratidão deve ser cultivada, encorajada, nutrida, promovida e estimulada. Faça disso um hábito diário. Verbalize sua gratidão a Deus em oração. Fale dela com sua família e amigos. Faça questão de recordar as palavras de Paulo a Timóteo. Tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. 1 Timóteo 6:8. Mas o segredo aqui é praticar. Temos que nos exercitar nessa importante tarefa. Eu fui grandemente influenciada por uma senhora durante boa parte da minha vida. Quando ainda jovem, ela sonhava em se casar e ter muitos filhos. De igual forma, ela sonhava em progredir em seus estudos e também na empresa onde ela começou a trabalhar como balconista. Mas aos 17 anos de idade, ela descobriu que tinha retinose pigmentar, uma doença congênita que afetaria drasticamente a sua visão. Mesmo com a visão limitada, ela se casou e teve 2 filhas logo no início do casamento. Quando a segunda filha nasceu, os médicos disseram que ela não poderia mais engravidar, correr risco de vida e ligaram suas trompas. Ela chorou quando descobriu isso. O sonho de ter mais filhos continuou e o casal resolveu adotar uma criança. Eles tentaram isso por conta própria e tiveram o sonho adiado por 5 vezes. Quando a filha caçula estava prestes a completar 15 anos, a família conseguiu adotar um menino de apenas 3 dias de idade que tinha sido abandonado na maternidade pela mãe solteira. Além do problema de visão que impediu que essa senhora visse a face dos seus filhos, ela também tinha muitos problemas de saúde, tendo como base uma doença meio rara nos ossos. Quando esse menino estava começando a andar, a mãe dele caiu em casa e precisou de uma prótese de quadril, descobrindo o avanço da doença nos ossos. Ela sempre teve a sua locomoção limitada, tanto pela visão quanto pelas doenças, mas era uma mulher muito grata a Deus por sua vida. Essa mulher não parava. Ela gostava muito de ouvir a Bíblia e estudá-la. Mas naquela época não havia MP3. Então seus familiares e amigos gravavam em fita cassete os livros bíblicos para que ela pudesse ouvir várias e várias vezes até memorizá-los. Ela aconselhava as pessoas e gostava muito de evangelizar. O seu marido era diácono na igreja e juntos eles começaram a fazer culto nos lares de um bairro da cidade onde moravam toda segunda-feira. Era o que chamavam na época de cruzada evangelística. Aos poucos, várias famílias foram abrindo seus lares e a palavra de Deus foi se espalhando por aquele bairro. A igreja batista do bairro foi fortalecida e foram fundadas uma igreja presbiteriana e outra metodista. Durante vários anos, mesmo com diversas limitações, aquela mulher ia com seu esposo e filhos para a cruzada evangelística. Ela pregava o evangelho de Cristo para outras pessoas, falava do amor de Deus e da gratidão que tinha a Deus. Muitas vezes ela foi confrontada por pessoas que não entendiam a gratidão dela em meio a dores e dificuldades. Ela explicava que tinha sido salva e queria um dia morar no céu, onde não sentiria mais dores. E que enquanto esse dia não chegasse, ela ia continuar falando do amor de Deus para as pessoas. Os problemas dessa mulher eram tantos que ela chegou a submeter a 13 cirurgias em diferentes ocasiões de sua vida. Mas você não via essa mulher murmurando ou reclamando de Deus. Ela sabia ser grata a Deus por sua vida. A alegria e a gratidão dessa mulher aumentaram muito quando a sua filha caçula resolveu ir para o seminário e se dedicar totalmente ao trabalho do Senhor. Essa filha havia sido consagrada ao Senhor ainda no ventre,
e aprendeu com a própria mãe como pregar o Evangelho de Cristo, tendo feito isso pela primeira vez aos 13 anos de idade, ensinando no culto no lar sobre o encontro de Zaqueu com Jesus. Você pode estar estranhando, ou não, né? Eu saber tantos detalhes dessa senhora. Eu tenho muita gratidão a Deus em dizer que essa mulher foi minha mãe. Eu devo a ela muito do que sou hoje, como esposa, como mãe, como educadora, ou qualquer outra coisa que eu faça. A dona Gláucia, minha mãe, minha amada mãe, sofreu muito na vida, mas eu nunca vi a minha mãe rejeitando a Deus, reclamando de Deus. Ela resolveu fazer de sua vida uma vida de gratidão e dedicação a Deus. Minha mãe faleceu há 19 anos, com 60 anos de idade. Foram anos bem sofridos, mas muito bem vividos. E tenho certeza absoluta que hoje ela está desfrutando do galardão que Deus preparou para ela. Ela não teve sucesso em sua vida profissional. Ela não teve a quantidade de filhos que desejava. Ela não teve grandes posses. Mas ela foi uma mulher bem-sucedida. Aos olhos de Deus, ela alcançou muito sucesso. A minha oração é para que ao final da minha vida eu possa ter sido ao menos um pouco parecida com a minha mãe. Eu falo isso de coração. Mas há ainda um outro exercício que devemos praticar: o contentamento. A gratidão, e outro exercício é a subtração. É estranho, né? Acompanhe. Esse conceito apresentado por Jeremiah Burgess diz que uma pessoa chega ao contentamento não por acrescentar mais à sua condição, mas, pelo contrário, por subtrair de seus desejos, de modo a tornar seus desejos e suas circunstâncias nivelados e iguais. Na prática, isso significa estarmos contentes o tempo todo. Quando você descobre que está descontente com uma circunstância ou dificuldade, ao invés de esperar até que as situações sejam resolvidas para então ficar contente, determine-se a estar contente durante o processo. Entenderam? Em vez de você ter os seus desejos lá no alto e as circunstâncias aqui, subtraia. Diminua os seus desejos para ficar igual às circunstâncias. E aguarde que essas circunstâncias subam, para então seus desejos também acompanharem. Em Cristo, nós temos o poder para irmos na direção contrária. Podemos ter poder sobre nossos desejos, ao invés de permitirmos que eles tenham poder sobre nós. Podemos fazer com que os nossos desejos correspondam às nossas circunstâncias e não o contrário. No lugar de infelizes com o emprego ou com a situação na qual nos encontramos, decidimos estar satisfeitas com aquilo que Deus está fazendo. Isso não significa que deixamos de orar por um emprego novo ou por um apartamento maior. Isso significa que estamos contentes enquanto oramos. Estamos satisfeitas com o que Deus está fazendo em nossas vidas através das circunstâncias, e Deus nos dará a vitória segundo a sua vontade. Lembra-se que parei de trabalhar quando a minha filha nasceu? Quando eu tive a oportunidade, eu fiz alguns trabalhos freelance para algumas editoras. Ganhava meu dinheirinho, mas trabalhava em casa sossegada. Houve uma época que eu comecei a confeccionar fantoches de feltro para vender. Depois eu me aventurei com decopagem. Era mais para ficar ocupado do que para ganhar dinheiro. Tempos depois, eu comecei a dar aula de ensino religioso na escola onde a minha filha estudava. Mas o desafio maior estava por vir. Em 2012, eu participei da fundação do seminário Martin Butzer, em São José dos Campos, onde eu trabalho como diretora acadêmica desde então. Eu jamais sonhei que um dia eu trabalharia na formação de pastores, na área teológica. Mas foi para onde Deus me conduziu. Hoje eu sou realizada profissionalmente e não deixo de dar assistência à minha família. Além do fato de a gente trabalhar junto, né? Meu esposo é diretor-geral do seminário, meu chefe até. E a minha filha ajuda a gente no seminário também, fazendo fotos, redes sociais, esporadicamente ela ajuda. Eu aprendi a me contentar no Senhor nos anos de afastamento da vida profissional. E Deus me deu um emprego que foi além das minhas expectativas. A minha história é única. A sua também é. Não importa o momento da sua vida que você está vivendo, coloque o seu sucesso pessoal embaixo dos pés de Deus. E você será bem-sucedida naquilo que mais importa nessa vida, o seu relacionamento com Deus. Lembre-se, não é errado ter sucesso pessoal. O segredo está em ter uma vida equilibrada e estar com tudo embaixo dos pés de Deus. Quando eu estava vindo para cá,
eu estava em dúvida, né? Que roupa que eu ia vestir. Gente, todo mundo, né? Quando você tem algum evento assim, né? Você fica preocupado, ainda mais um evento de mulheres, né? Presta atenção. Aí, primeiro, eu peguei pretinho básico. Mas aí estava básico demais. Pensei nesse vestidinho aqui que eu gosto muito. É bem simples. Mas deixei para lá. Achei que não ia pegar bem. Eu gosto desse também. Porque eu gosto muito de batom vermelho. E aí combina. Mas eu não quis, não. Tinha esse que mistura aí flores com geométrico. Mas eu usei ontem, né? Não ia repetir. Aí esse eu gosto também. Gente, eu adoro vestido florido. Vocês já viram, né? Eu gosto de vestido longo. Mas achei que estava meio espalhafatoso. Escolhi um outro vestido. Eu escolhi esse vestido aqui. Esse vestido, quem me deu a dica foi a mulher virtuosa, de Provérbios 31. É um vestido de força e dignidade. O texto de Provérbios 31 descreve uma mulher que trabalha fora, mas que também trabalha dentro de casa, cuidando do seu marido, dos seus filhos, dos empregados e até dos necessitados. O versículo 25 desse capítulo diz: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Elimine do seu guarda-roupa os vestidos de idolatria, de reclamação, de inveja, de cobiça, de inquietação, do perfeccionismo, da ingratidão e de tantos outros pecados. Vista-se da força e dignidade que o Senhor te dá. Vista-se de gratidão e de subtração. Vista-se de adoração. Eu quero terminar essa palestra com um poema escrito por Renata Veras, do blog Mulheres em Apuros. Eu vi esse poema e eu achei que ele reflete bem tudo que foi falado até agora. Tu me amas? Certa vez me perguntaste, resoluta, decidida, ímpeto juvenil, não hesitei em responder. Amo-te mais que tudo, a tudo leves podes arrancar qualquer coisa que a ti, em qualquer momento, meu coração enganoso queira comparar. E levaste ligeiro, e como em mim me doeu, corte profundo, dolorido, uma cicatriz em mim deixastes, ferida que tua mão me deu. Tu me amas? Outra vez me perguntaste, e o coração já ferido, tropeçando em fraqueza, mais uma vez respondeu. Entre lágrimas e súplicas despedaçado, ouvistes outro sim meu. Oferecendo o que mais queria, tudo aquilo que havia sido levado, uma nova chance de realizar os desejos de um coração já machucado. Leves tudo, leve sem demora. Afasta de mim o que para mim não está reservado. Te amo desesperadamente, mas me sustenta, porque para esse pobre coração ferido, o fardo parece por demais pesado. Tu me amas? Hoje, mais uma vez, a pergunta me fizeste, e quase sem forças, agora te respondo. Tu sabes, meu bom mestre, sabes do meu amor dividido, do meu desejo secreto, das lutas que enfrento, do quanto dói rejeitar o que mais quero. Sabes que meu amor é vacilante e que ele também é profundamente dependente. Simplesmente aumenta meu amor, para que finalmente nada mais divida a minha mente. Amém.